que eu não estou acostumado eu aqui no processo civil do meu dia a dia. Que vantagem eu levo em escolher a arbitragem? Por que eu vou escolher a arbitragem? Vou sair do conforto do Poder Judiciário ao qual estou habituado e vou entrar num novo processo, um processo diferente e ter aí uma decisão que vai ser recorrível, pisada no terreno desconhecido. Por quê? Qual a vantagem também? A arbitragem dá algumas vantagens que eu acho que são simplesmente que justificam qualquer eventual rejeição que se possa ter em relação à arbitragem. Primeira grande vantagem da arbitragem, que eu digo isso com todo respeito, sem nenhum demérito aos nossos juízes de direito, é a questão da especialidade. Na arbitragem, você vai poder escolher um julgador que é especialista na matéria objeto do litígio. Você vai poder escolher aquela pessoa que mais entende, que mais dedicou a vida estudando aquilo, você vai escolher aquela pessoa para decidir a tua questão. Nós estamos hoje, todos nós aqui sabemos, num mundo de relações jurídicas cada vez mais complexas. Nós temos novos tipos contratuais surgindo a cada dia. Nós temos relações jurídicas mais e mais detalhadas a cada dia. E o juiz de direito não é obrigado a saber tudo. Então você tem na arbitragem a possibilidade de escolher alguém que seja um expert, que seja um especialista na matéria que é objeto da sua discussão. Isso talvez vai livrar você de uma perícia, de uma prova pericial que fatalmente aconteceria no Poder Judiciário. Isso vai te dar segurança jurídica na tua decisão. Eu sempre conto um exemplo muito interessante, que foi uma palestra que eu participei lá em Curitiba, do seu José Casimiro, que contava que ele, isso ele viu com os olhos dele mesmo, presenciou uma audiência de instrução de julgamento, uma vara civil, uma questão que envolvia uma matéria econômica muito complexa, muito difícil. O juiz de direito, abrindo a audiência, tentou a conciliação entre as partes, não foi possível. Ele falou o seguinte para as partes: veja, foi feita uma prova pericial, nós temos aqui uma relação econômica muito complexa nesse contrato. Foi feita uma prova pericial, eu tenho aqui 3 laudos. Eu tenho um laudo pericial do perito do juízo e tenho um laudo de cada um dos assistentes técnicos. Isso o juiz dizendo. Li os 3, não entendi nenhum dos 3. Então, ou vocês fazem um acordo agora, ou eu vou sortear um dos 3 laudos, e o laudo que eu sortear vai ser a fundamentação da minha sentença. Eu preciso dizer para vocês que eles chegaram a um acordo. Talvez a forma mais interessante de você propor um acordo seja essa. Mas talvez não seja mais seguro, não seja mais interessante, ainda mais partindo do juiz de direito. O que eu estou dizendo com isso? Mais uma vez, repito, seria um demérito ao juiz. Juiz de direito não é obrigado a saber tudo e tudo. O juiz de direito não é obrigado a saber detalhes de direito da navegação, não é obrigado a saber detalhes de direito aeronáutico, não é obrigado a saber detalhes de qualquer ramo de direito que não esteja no seu dia a dia. Se ele tiver uma decisão de um processo envolvendo direito, que seja aeronáutico, 1 por ano, é muito. Ele não é obrigado a ser especialista nisso. Mas você pode escolher especialistas e dar a esse especialista o poder de jurisdição, o poder de dizer o direito no caso concreto, o poder de decidir a questão que você quer julgar. Essa eu entendo que é a principal vantagem, a principal virtude da arbitragem, a questão da especialidade. Outra questão que é sempre muito colocada, e é verdade, até certo ponto, às vezes exagera um pouco nessa questão da arbitragem, que é a questão da severidade. Assim, como eu falei para você, aqueles que já ouviram falar de arbitragem, seja funcionamento, seja academicamente, vão falar: arbitragem ela é boa porque ela é rápida. Arbitragem, boa arbitragem que dura 2 meses. Não é bem assim. Mas a arbitragem, em comparação com o processo judicial, ela é sim mais rápida. Via de regra. Um exemplo prático para vocês. Por exemplo, no levantamento, agora eu faço parte de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que é uma instituição especializada em gerir processos de arbitragem. Nossa Câmara existe desde 1996, vamos fazer 15 anos de instituição. Fizemos aí um levantamento de todos os processos arbitrais que já passaram pela nossa instituição e lá percebemos que a média varia aí, os procedimentos arbitrais, na sua grande maioria, vão de 11, 12, 13 até 14 meses de duração. Um processo do começo ao fim, até uma sentença arbitral irrecorrível, durou, por média, então, de 11 a 14 meses. Alguns processos
mais essa é a média. Se você for comparar com os anos que você vai ter de uma demanda judicial, eu digo isso mais uma vez sem inquirir de culpado, sem questionar nada em relação à culpa disso, mas é a realidade que nós encontramos hoje no Poder Judicial. Se você for comparar esses 14 meses que seja com os anos que você vai ter em ação judicial, a arbitragem passa sim a ser uma alternativa bastante favorável, por exemplo, para quem quer ter o seu litígio resolvido de forma rápida. E a questão do custo, isso também é colocado, e isso é uma equação que tem que ser entendida na equação do custo-benefício, numa relação do custo-benefício. Em valores absolutos, a arbitragem ela é normalmente mais cara que uma ação judicial. Uma ação judicial, você paga seus custos judiciais, você paga lá algumas custos judiciais de justiça e assim por diante, mas você não paga os honorários do seu julgador, pelo menos não diretamente. Você paga indiretamente os seus impostos, mas não diretamente. Na arbitragem não. Na arbitragem você paga os honorários do teu julgador. Porque o teu julgador, o árbitro que você escolheu, ele tem poder jurisdicional? Sim. E ao mesmo tempo ele é um prestador de serviço teu. Ele vai ter que prestar um serviço jurisdicional e vai cobrar para isso. Então, em valores absolutos, um processo arbitral é quase sempre mais caro do que um processo judicial correspondente a ele. Porém, você vai ter um processo um pouco mais caro, que vai ser resolvido por um especialista, se assim as partes quiserem, e vai ser resolvido em um período de tempo muito inferior do que seria um processo judicial. Essa é a equação. Se você for colocar os benefícios que a arbitragem pode trazer para você, comparado a esse custo que você vai ter, essa equação normalmente ela tende em favor do processo arbitral. Ok? Então, essas, digamos assim, as vantagens. A arbitragem sempre existiu, nunca deram bola para ela, digamos assim. Os operadores do direito nunca levaram ela muito a sério no Brasil em 96, porque ela tinha uma legislação completamente deficitária, ela tinha uma legislação completamente contra a arbitragem. Para cá, esse padrão mudou e agora sim ela está sendo uma alternativa viável. E ela é atrativa por quê? Por causa dessas coisas que eu falei para você. Seriedade, especializada no custo-benefício mais atrativo. Isso que vai fazer você lançar mão da arbitragem ao invés do Poder Judiciário quando você assim achar interessante. Tranquilo? Passar para a gente. Pode passar mais um. Que rapidamente eu coloco que pese a arbitragem ser um processo extrajudicial, ela é completamente fora do Poder Judiciário. Algumas vezes o juiz de direito pode ser chamado a participar da arbitragem. Tá? Ele vai ser chamado a participar da arbitragem quando houver necessidade do julgador, das partes escolher, coagir as partes a alguma coisa. O julgador, o árbitro, ele tem a poder de jurisdição, mas não tem o poder de coerção. Ele pode dizer o direito, mas ele não pode, coisa equivalente, aplicar o direito para aquela parte. Então, toda vez que eu demandar um ato de coerção, seja para conduzir uma testemunha que se recusa a comparecer perante a justiça do seu julgamento, para conceder uma medida cautelar, ou mesmo para executar a sentença arbitral depois de proferida, você vai ter que se socorrer do juiz de direito. Okay? Então, a atuação do juiz de direito vai acontecer, se não sempre, em grande parte das vezes, em grande parte das arbitragens, você vai ter a atuação do juiz de direito. Inicialmente, você pode ter proferir cautelares e tudo mais, durante o procedimento, para executar cautelares incidentais ou para produzir testemunhas, e o mais importante da atuação do juiz é posterior ao término da arbitragem. Porque a sentença arbitral, proferida, uma vez proferida, ela transita em julgado, digamos assim, ela é um título executivo judicial. Por força de lei, a sentença arbitral tem a mesma eficácia, tem a mesma natureza de uma sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. É um título executivo judicial. Você vai executá-la aonde? Se a parte perdedora não cumprir espontaneamente a sentença, onde que você vai executar? Você vai executá-la perante o Poder Judiciário. Okay? Fácil perceber então que o processo arbitral ele vem a substituir o que nós conhecemos em processo de conhecimento. O processo de conhecimento perante o Poder Judiciário pode ser substituído pelo processo arbitral. Encerrado o processo de conhecimento, você tem uma fase de cumprimento dessa decisão, aí você tem que lançar mão do Poder Judiciário nos dois casos.
Seja quando você tem em mãos uma sentença judicial, seja quando você tem em mãos uma sentença arbitral. E é com base nisso, na jurisprudência estatal, que você consegue ver hoje como que a arbitragem está sendo tratada pelo Poder Judiciário. Como que a arbitragem está sendo encarada pelos juízes, como que a sua aplicação está sendo vista nessa esfera. De início, no primeiro momento, uma vez que o direito de arbitragem foi promulgado, uma vez que foi analisada a sua constitucionalidade, houve, por certos integrantes do Poder Judiciário, uma certa reação. Houve uma certa, digamos assim, houve um certo limite por uma pretensa perda de poder que esses integrantes do Poder Judiciário poderiam estar sentindo. Então, peraí, eu estou aqui, eu prestei um concurso público, eu fui votado no Público de Direito, e agora veio um cidadão qualquer, e é escolhido para ser árbitro, e ele, por força de lei, é equiparado a mim, que eu mesmo poder jurisdicional que eu tenho, e, novamente, por força de lei, é juiz de fato e de direito, naquele caso específico que foi estudado. Os juízes acharam isso um pouco, foi um pouco longe demais, o legislador foi um pouco longe demais. Isso foi no início, foi no final da década de 90. Tá? Você teve, então, algumas decisões contrárias, quando uma das partes não queria, tinha um contrato de cláusula promissória, uma das partes queria levar a arbitragem, a outra não queria, se discutia isso, a parte que não queria levar a arbitragem ia para o judiciário, conseguia lá uma liminar para tentar suspender a estação do procedimento arbitral, ou seja, virou um salvador. O que aconteceu? Com a evolução do entendimento jurisprudencial, esses problemas vão deixar de lado. O que eu posso dizer para vocês hoje é o seguinte: o judiciário brasileiro é um judiciário extremamente favorável à arbitragem, que vê a arbitragem com muitos bons olhos. Hoje, a regra nas discussões judiciais sobre validade de cláusula promissória, eficácia de cláusula promissória, a regra é: contratou uma cláusula promissória, vai utilizar a arbitragem. Juiz de direito não tem competência para dizer que a cláusula promissória é válida. Foge da competência para isso. Então, quem for procurar tirar curiosidade entre qualquer site de qualquer tribunal brasileiro, você vai encontrar, claro, vai encontrar uma decisão ou outra desfavorável, uma decisão ou outra de alguns magistrados remitentes à ideia da arbitragem. Mas na grande maioria, mais de 90% dos casos, você vai achar um judiciário brasileiro plenamente favorável, inclinado a comandamento da arbitragem. E isso é importantíssimo, por isso que a arbitragem é muito manipulada. Pode passar para a discussão dessa questão difícil. Pode passar para a discussão. Algumas questões são tratadas. O processo arbitrário está corrigindo para vocês, é uma realidade. Tá? Nós temos aí a arbitragem hoje. Curitiba, que é onde eu atuo, que é onde eu tenho a minha experiência. Nós temos aí 3 ou 4 câmaras de arbitragem na Curitiba, que estão trabalhando a todo vapor, estão trabalhando com muitos processos arbitrais, e o número crescendo a cada vez. Tá? Outros centros aí, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a situação está muito mais evoluída, a situação está muito mais, digamos assim, mais acelerada do que em Curitiba. Temos vários centros que estão um pouco atrasados, outros mais adiantados, mas a arbitragem é uma realidade, ela é utilizada largamente hoje nos contratos, nas questões negociais domésticas e nas questões internacionais, contratos internacionais, ela é a regra. Lá, o Poder Judiciário é a exceção. A arbitragem é a regra e a exceção é a exceção ocorrendo no Poder Judiciário. A arbitragem está aí, largamente utilizada e já consolidada, pacificada alguns dos seus institutos, algumas das suas discussões. Algumas ainda existem. Por exemplo, arbitragem em relações do trabalho. Como é que está sendo encarado isso? Qual é o panorama atual disso? Eu posso ter arbitragem envolvendo uma relação de emprego, uma relação de trabalho? Claro, se eu disse para você agora que o plano de aplicação da arbitragem são os direitos patrimoniais disponíveis, em uma primeira vista, o que se pensou? Alguns dos direitos do trabalhador são irrenunciáveis. Então, se você não tem o poder de renunciar a esse direito, você não tem todos os poderes de disposição em relação a ele, logo ele seria, ao menos em teoria, indisponível ao poder utilizar a arbitragem. Não foi assim que a jurisprudência voltou a se consolidar, ou pelo menos estão avançando. Há os direitos
são sim disponíveis, acontece isso todos os dias na fase de trabalho do Brasil inteiro. O trabalhador vai lá e entra com uma reclamatória trabalhista, pretendo 20 e faz um acordo por 10. Isso é dispor do aspecto econômico do seu direito. Se ele pode dispor desse aspecto econômico em uma audiência judicial, ele pode também dispor em uma audiência arbitral. Digo para vocês, então, que a arbitragem trabalhista é uma realidade em vários lugares do Brasil. São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, principalmente. Interior de São Paulo, não muito, pelo que eu ouvi. Curitiba também não muito, mas em alguns lugares do Brasil, uma realidade que está se desenvolvendo bastante. Qual que é a especificidade da arbitragem em relação ao trabalho? Que normalmente a escolha pela arbitragem se dá depois do litígio instaurado. Surgiu o litígio, foi demitido o funcionário, ou pediu demissão, já existe o litígio a ser composto, aí sim que as partes escolhem a arbitragem para solucionar esse litígio. Por quê? Se você colocar uma cláusula compromissória no contrato do trabalho, porque nem sempre dá um contrato escrito do trabalho, mas quando lá, colocar uma cláusula de arbitragem lá, pode parecer o quê? Que o empregador coagiu o empregado a assinar aquela cláusula, que o empregado não assinou aquela cláusula de arbitragem de livre e espontânea vontade, então poderia haver aí um questionamento sobre a validade, sobre a eficácia dessa compromisso. Então, isso é uma das especificidades da arbitragem trabalhista, que a arbitragem é escolhida sempre, ou a grande maioria das vezes, depois do surgir do conflito. Mas é assim, hoje aceita para a justiça, com algumas exceções, com alguns problemas, com alguns juízes ainda sendo penitentes, mas imagino eu que isso vai se considerar também para uma liberação, para uma aceitação cada vez maior do uso da arbitragem em matéria trabalhista. Em contraste da adesão, a mesma coisa. O que é possível não é possível. A arbitragem, como eu falei, ela é voluntária na sua escolha. Você tem que escolher a arbitragem. Isso não pode ser, a arbitragem não pode ser imposta a você. Você só é obrigado a te dar a arbitragem depois que você já escolheu. Você já manifestou sua vontade dizendo, eu quero a arbitragem, e se você colocar uma causa de arbitragem nesse contrato.